Rapaziada, vocês viram a treta entre o Mauro César Pereira e o Juca Kfouri lá no programa Posse de Bola do UOL, em que eles acabaram se desentendendo por conta de uma situação em que o Juca fez uma brincadeira envolvendo o nome do Renato Gaúcho? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vestido a camisa do São Paulo. Foi comprar cigarro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Vocês não notaram a malícia de Arnaldo Ribeiro, o bullying que ele fez com Mauro César ao citar o gol de barriga? Ele fez agora o que Pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não. Não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, que eu acho um técnico limitado, por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, porque eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Meu Deus. Estamos aqui com profissionais, não curto isso não. Numa boa, por favor. Então, agora é o seguinte, vamos falar do Cruzeiro. Vocês Eu não acho legal, desculpa. Eu não acho Sim, já entendi. Eu não acho legal. Desculpa, Já entendi, já entendi, Mauro. Não, já entendi. Já entendi. Não levanta a voz comigo. Isso é verdade. Não levanta a voz comigo, ok. Eu já entendi. Não estou levantando a voz. Levantou. Porque eu não brinco assim com ninguém. Tudo bem, eu brinco. Eu gosto de brincar. Brinca com quem Eu gosta. brinco, pois é, tudo bem. Ok, vamos seguir com o programa. Vamos lá. Cara, eu acho que levar o Mauro César para um churrasco deve ser meio complicado, né? Ainda mais porque, pô, o Mauro e o Juca, eles são, aparentemente, né, eles trabalham desde o... Eles são amigos, né? Eles trabalham desde a época da ESPN antiga. Então, eu achei nada demais do que a brincadeira do Juca. Achei bastante leve, né? Envolvendo ali o nome do Renato Gaúcho. Todo mundo sabe que o Mauro, ele é flamenguista e o Renato Gaúcho fez aquele gol icônico com o Fluminense, né, de barriga. Mas, enfim, o Mauro também usou o seu canal no YouTube para poder se explicar. E aí, bora dar uma olhada aqui no que o Mauro usou. Um vídeo para dar uma satisfação a todos que acompanham o Posse de Bola e que não entenderam muito bem a minha reação intempestiva, exagerada e indelicada com o Juca Kfouri no programa dessa sexta-feira. Já conversei com o Juca, eu tenho meus motivos, e não são poucos, para não gostar de qualquer brincadeira que nos associe a torcedores dos nossos times, mas eu poderia ter colocado isso para ele num outro momento de uma outra forma. Não justifica a minha atitude intempestiva, a minha reação intempestiva, mas eu gostaria de explicar para você que acompanha meu trabalho o contexto disso tudo. Bem, não é de hoje que eu venho travando uma luta muito difícil contra os haters. Enquanto está no território das ofensas, não é tão complicado, dependendo das ofensas, né? Em alguns casos, as medidas têm que ser tomadas e mais de uma vez eu já tive que tomar medidas na justiça com êxito. Mas existe uma situação ainda pior, que é quando você se depara com ameaças, ou o tom ameaçador, ou a sugestão de que para que alguém haja com violência só por causa de opiniões sobre futebol. Muitos jornalistas, muitos comentaristas evitam certas análises mais contundentes justamente para não comprar essa briga. E eu respeito a posição dos colegas que agem assim, mas eu prefiro continuar trabalhando do meu jeito. Não são poucas as pessoas que tentam me rotular como se eu tivesse mudado a minha postura depois que as pessoas passaram a saber o meu time. Não mudou nada, rigorosamente nada. Quem me acompanha sabe que eu continuo sendo muito crítico com relação às coisas do esporte e muito crítico com relação ao Flamengo, seja o técnico, o dirigente, o jogador, ou até a torcida, se agir de uma maneira que eu acho que está errado. Mas, evidentemente, aqueles que não gostam de mim, ou que passaram a não gostar de mim pelo fato de eu torcer por um time que eles eventualmente não simpatizam, até detestam, têm uma visão torta com relação à minha conduta, que nunca mudou e não vai mudar. Não vai mudar. Mas, recentemente, coisas graves aconteceram, inclusive as devidas providências estão sendo tomadas e não me faltam motivos para não querer nem um pouco alimentar essa imagem como se nós fôssemos, digamos, representantes dos nossos times. Tá? O Juca não faz isso por mal, é uma simples brincadeira, mas
O contexto me levou a ter uma atitude que eu não deveria ter tido, intempestiva, inadequada, mas não é de graça. Não é de graça. Não é fácil, acredite, não é fácil você lidar com esse tipo de situação, por conta de opiniões sobre futebol, que passa longe desse assunto mais importante. Inclusive, não é de hoje que eu já evito me manifestar sobre assuntos ligados à política, porque já é uma carga muito pesada falar sobre futebol e lidar com esse tipo de situação. Então até eu evito para poder me preservar e ter condições de fazer o meu trabalho. É evidente que os abutres já estão tentando aproveitar para rotular, para comentar, para tentar conseguir alguma audiência. Os abutres estão aí para isso, né? Afinal, é isso que eles são. Mas para você que acompanha o trabalho, para você que eventualmente não entendeu, para você que tá até com uma bronca comigo, porque acha que eu passei do ponto, e passei do ponto. Óbvio que eu passei do ponto. Eu gravo esse vídeo para dar uma explicação e dizer que a luta contra os haters vai continuar. E as devidas providências estão sendo tomadas com relação a quem recentemente ultrapassou demais o limite entre a crítica, entre o que é razoável, né? Nas discordâncias que você pode ter com relação a algo que seja comentado por mim ou por qualquer outra pessoa, e o viés que já vai para o lado da violência, né? Isso não dá para tolerar e a gente vai sempre estar brigando contra isso. Tá. É isso. Rapaziada, é o seguinte, quem usa o futebol para poder ficar ameaçando, seja jogador, seja dirigente, seja jornalista, porque é frustrado com a sua vida, cara, simplesmente essa pessoa tem que estar presa. Essa pessoa, ela não tem condições de viver em sociedade. Você não tem o direito de chegar no direct, seja a pessoa qual for, como eu disse, jogador de futebol, dirigente, jornalista, e você ameaçar essa pessoa, ameaçar a família dessa pessoa, ou qualquer integridade dessa pessoa, você tem que estar preso. Nem por brincadeira você deve fazer isso. Você não é humorista para chegar e ficar falando dessa forma com as pessoas, porque até o humorista tem um local dele para fazer isso. Para mexer com o lado lúdico do humor, seja o humor mais ácido, seja o humor mais leve. As pessoas não têm o direito de chegar e ficar ameaçando as outras e achar normal, achar natural. E é por isso que a gente vê cada vez mais situações de torcedores de organizadas entrando no local de trabalho dos jogadores como se nada tivesse acontecendo, apontando o dedo na cara. Olha aquela situação do Sport e o Pablo ali, cara. Mas, enfim, isso daí é uma discussão que se estende até do Mauro, né? Se estende até do que acontece com o Mauro. Essa treta entre eles, eu acho que o Mauro, a treta exclusiva, né, entre o Mauro e o Juca, eu acho que o Mauro poderia ter levado por uma outra situação. Pelo menos ele reconheceu, gravou um vídeo falando sobre tudo o que aconteceu, até meio que se desculpando com o Juca, né? Mas é isso, pessoal. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com algum amigo. Outros vídeos estarão aparecendo aqui para você. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.